Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação de Provérbios 30, que começa dizendo assim: Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. O homem disse: Estou cansado, ó Deus, estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que você sabe? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Glória a Deus, né? Realmente, a palavra de Deus, ela é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Gente, quem somos nós, né? Nós somos criaturas de um Deus perfeito, de um Criador perfeito, que por graça, por amor e por pura misericórdia e bondade, nos chama de filhos, né? Mas por graça mesmo. Ou seja, ele é o nosso Criador. Ele sabe de todas as coisas. Nós somos a sua criatura. Mas por amor, ele nos chama de filhos, né? Nosso Pai maravilhoso, nosso Abba. Mas ele é o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós achamos que sabemos alguma coisa, mas como a gente tem a aprender cada dia mais? Quando às vezes as coisas não saem do nosso controle, a gente pode confiar que é um Deus perfeito, que está no controle de todas as coisas, que cuida de todas as coisas. Então querer que tudo saia do nosso jeito é insensatez, é tolice. Mas a partir do momento que nós entendemos que há um Deus perfeito, que cuida de nós, que realmente está ali, né, nos cuidando, nos protegendo e está no controle daquilo que a gente não tem controle. Ele vê o amanhã, ele sabe de todas as coisas. Tem alguma coisa na tua vida que não saiu do jeitinho que você queria? Acalma o teu coração. Talvez isso possa ter sido um livramento. Tem coisas que você tá com medo de não sair do jeito que você pensa. Larga o controle. Entrega o controle a Deus e confia. Porque Ele é perfeito. E a palavra diz, Ele é um escudo para todas as pessoas que nele confiam. Continuando aqui, não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado como mentiroso. Olha só, muitas vezes, né, eu não sei se você já recebeu profecias, né, às vezes tem pessoas que são profetas, são pessoas usadas por Deus, mas existem pessoas que se passam por profetas e não são nada disso. Bem, vocês sabem aqui, quem me acompanha aqui pelo canal sabe que a minha denominação é católica, né? Eu sou cristão, creio em Jesus Cristo, mas a minha denominação, a minha igreja que eu frequento é a católica. E eu sou católica desde pequena. Algumas pessoas acham que eu sou evangélica, né? Porque eu compartilho aqui de Deus e o meu jeito de ser mesmo. E eu agradeço muito por as pessoas pensarem isso. Eu acho que eu tô dando um testemunho, pelo menos eu espero. Eu espero de coração. Não sou uma pessoa ligada à placa de igreja, né? Acredito muito que se você acredita em Jesus Cristo, então nós acreditamos no mesmo Deus, porque, né? Então a gente acredita, indiferente da placa de igreja que você professa, né? Que você vai, que você tem aí, né? A sua congregação, né? E toda a questão mesmo da sua cultura, de acordo com a igreja que você frequenta. Mas o que importa mesmo, né? O que faz com que nós sejamos considerados irmãos é você acreditar no mesmo Deus que eu. Então, se você acredita, né, no Deus que enviou Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, então nós acreditamos no mesmo Deus, certo? Porém, na nossa igreja, por exemplo, católica, não é normal ter profecias, né? Só se caso houver ali, claro, o carismático, né? A gente tem uma parte da igreja católica que é a parte carismática. A parte carismática é uma parte onde há uma liberdade maior em adoração, em louvor, e sim, onde os dons, né, eles são colocados ali, né, a favor dos irmãos ali uns para os outros, no sentido da igreja carismática, que é a igreja católica, mas com mais fervor. Ela tem uma forma, né, toda ali de forma de fazer a igreja que é diferente, né? Tanto que nem é considerado, né? Tipo, a gente tem a missa, né? E a gente tem os encontros carismáticos, né? Que são diferentes, né? Apesar de serem a mesma igreja. Só que nas igrejas evangélicas é natural ter essa questão de profecia. Então, às vezes, né? Você recebe uma profecia. O que eu quero trazer aqui pra você de acordo com essa palavra que veio aqui pra gente meditar? Cuidado com as profecias que você recebe. Rejeite aquilo que você vê que não vem do coração
coração do Senhor, certo? Você não precisa rejeitar na frente da pessoa, mas você não precisa dizer amém para aquilo que a pessoa está falando. Guarda no seu coração, recebe aquilo que a pessoa trouxe, mas pergunte a Deus, converse com o Senhor. Senhor, isso vem do teu coração? Se vem, amém. Se não vem, eu rejeito essa palavra, eu não aceito para minha vida, porque... Sabe, gente, tem muitas pessoas que infelizmente usam o nome de Deus para dizer, eis que o Senhor falou, né, que você isso, e não tem nada a ver. Aquilo não foi que Deus que falou para você. E às vezes você recebe, diz um amém, e você acredita naquilo, leva aquilo dali como uma profecia para sua vida, e às vezes é uma coisa que vai destruir sua vida, sabe? Uma das coisas que a gente tem que entender é que tudo aquilo que Deus fala conosco está na Bíblia. Se a pessoa falou alguma coisa e não é alinhado com aquilo que Deus fala, não vem de Deus. Ok? Outra coisa, Deus não é Deus de confusão. Se a pessoa traz uma profecia pra você, né, e aquilo que a pessoa falou tá totalmente desalinhado com aquilo que Deus já fala com você, porque você tá buscando a Deus, e você escuta Deus, e Deus não falou aquilo dali, rejeita isso, entendeu? Você já diz, guarda ali, mas já diz, Senhor, eu rejeito essa palavra. Deus, olha, eu não aceito isso. Você não precisa fazer escândalo na frente dessa pessoa, você pode guardar aquilo, mas, sabe, na sua mente, mas você diz, não, eu não aceito essas palavras, né? E depois entregar a Deus dizendo, Senhor, essa palavra que ela vem de ti, se vem, amém. Se não vem, não aceite, certo? Cuidado, discerna, peça a Deus que te dê discernimento, né? Pra você discernir o que vem do Senhor e o que não vem, certo? Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que usam e abusam o nome do Senhor e que não são pessoas que não conhecem a Deus, muito pelo contrário, andam num caminho contrário daquilo que Deus quer pra elas, né? Então, cuidado com isso, porque muitas vezes isso pode destruir a vida de pessoas que realmente estão buscando a Deus e que às vezes recebem coisas que, profecias, acreditam naquilo e às vezes não é uma coisa boa, sabe, pra vida delas. Então, que você possa ter esse discernimento e pedir sempre ao Senhor que te dê discernimento, porque Deus não é Deus de confusão. Aquilo que Ele te traz como uma confirmação é algo que Ele já tá trabalhando no seu coração, Ele já tá trabalhando na sua mente, Ele já tá conversando com você. E aí, quando alguém vem e traz a profecia, você diz, caraca, Deus confirmou aquilo que Ele já tava falando, ok? Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, tá bom? Então, vamos continuar aqui. 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Uau! Olha que meditação maravilhosa, né, e profunda. Aqui ele fala assim, ó, que se ele tiver demais, a ponto de não precisar de nada, ele pode esquecer do Senhor, e ele não quer isso. Só que se ele tiver pouco, a ponto de ter que furtar, muitas vezes até para poder sobreviver, ele pode profanar, né, falar mal do nome do Senhor, né, através das suas atitudes. Então ele pede ao Senhor o equilíbrio. E aí eu acho lindo isso, eu amo essa palavra equilíbrio, porque, gente, nenhum extremo é bom para nossa vida. Tudo que é extremo vai trazer uma falta em algum lado ali, né? Ou seja, todo mundo que vai para um lado só tem alguma falta no outro lado. Então, aonde que habita, né, realmente aquilo que vem? Até lá em 2 Timóteo 1:7 vai falar sobre isso, né? Onde diz assim, ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco para nos trazer esse poder, o amor, mas o equilíbrio. Porque uma pessoa com poder demais, sem equilíbrio, é um perigo, né? Então, assim, o equilíbrio, ele habita na nossa vida e ele precisa habitar, e isso vem por meio, né, da ajuda do Espírito Santo, né? Então a gente tem que estar sempre buscando esse equilíbrio, certo? Pra gente não ir aos extremos, porque todo extremo, ele é perigoso, ele vai trazer alguma consequência negativa. Então que a gente possa realmente, né, pedir sempre a Deus que nos ajude a estar em equilíbrio, né? Alinhando aí o equilíbrio. Continuando aqui, não calunie o servo diante de seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. A sanguessuga tem 2 filhas que se chama Dá e Dá. Existem muitas pessoas que estão sempre o quê? Querem, né? Elas só querem receber, mas elas não sabem dar, né? Que são pessoas muito aqui, né? Como a Bíblia que fala, sanguessugas, pessoas que só querem sugar dos outros, mas que não querem, né, compartilhar nada, né? Existem aquelas pessoas que querem dar muito e às vezes tem
têm dificuldade de receber, mas existem também aquelas que só querem receber e não querem dar. E com essas pessoas que só querem receber, cuidado, viu? Cuidado com essas pessoas. Continuando aqui, há 3 coisas que nunca se fartam, na verdade há 4 que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos dos vales o arrancarão, e pelos filhotes de águia serão comidos. Aqui fala, gente, nos provérbios vem muito chamar a atenção dos pais, né, da mãe, do pai, pra gente ter aquela coisa de saber dizer não pros nossos filhos, ter disciplina com eles. Mas provérbios também nos chama a atenção para que os filhos, eles deem honra aos pais, né? Ou seja, a gente tem que honrar os nossos pais. Então, assim, em honrar os nossos pais, uma das palavras, né, a honra, ela remete muito à palavra da gente honrar, da gente buscar ser o melhor que a gente puder ser. É uma forma de honrar os nossos pais. Da gente, né, dentro do que a gente puder ajudar os nossos pais, a gente ajuda. Mas assim, o que não é honrar os pais? É muitas vezes, por exemplo, às vezes tem muito pai ou mãe que querem sugar os filhos, né? Como viu, a Bíblia me fala sobre sanguessuga, né? Aquela pessoa que só quer receber, mas não dá nada, né? E infelizmente a gente sabe que existem, às vezes, pai ou mãe que só querem sugar dos filhos, pai ou mãe que às vezes ensina um caminho totalmente diferente da palavra de Deus, das coisas boas para os filhos, né? Às vezes, em vez de ensinar coisa boa, ensina coisas ruins para os filhos, né? Então, assim, a gente tem que entender que honrar os pais é melhorar, né, o teu pai e tua mãe em você, só que ao mesmo tempo é andar em cima da palavra. Então, por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe que te ensina o contrário da palavra, você pode fazer o contrário, né? Ou seja, andar na palavra. Por quê? Porque você precisa, antes de honrar até o seu pai e sua mãe, você tem que honrar Deus, certo? Por isso que Deus, ele precisa estar acima de tudo. Mas existem filhos também que muitas vezes não querem honrar os pais, que muitas vezes o pai ou a mãe são pais e mãe, né? Um pai, uma mãe, boas pessoas do bem, pessoas, né? E às vezes esse filho, essa filha, ela não quer honrar esse pai e essa mãe. Muitas vezes, né, ridiculariza, né, o pai e a mãe, fala mal, né, faz coisas assim absurdas que magoam o coração, né, desses pais. Então esse não é o objetivo, né? O objetivo é a gente honrar os nossos pais, fazendo bem, né, dando presentes se a gente puder, né, nos dias, as datas especiais, reconhecendo o valor deles, agradecendo, né, só que ao mesmo tempo também sem que isso vá ao extremo, certo? Sem que isso prejudique também aquele filho ou filha, principalmente se o pai ou a mãe já tiver uma tendência, né, mais narcisista, uma tendência, né, enfim, a gente tem que honrar. E aí, como que a gente honra? Sendo cada dia melhor, né, buscando realmente ser o melhor que a gente pode ser, né, ou seja, melhorando os nossos pais em nós mesmos, né, olhando aquilo que teu pai tem, que às vezes você tem também como comportamento, pensando, puxa, isso daqui eu posso ser melhor, isso daqui, entendeu? E aí, como que você honra ele melhorando aquilo em você, certo? Continuando aqui, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Tal é o caminho da mulher adúltera, que come e limpa a boca e depois diz, não fiz nada de errado. Gente, muitas pessoas que às vezes traem, né, são infiéis, fazem várias coisas e elas acham que é normal. E por que muitas vezes essa pessoa acha que é normal? Porque ela repete tanto aquele comportamento, vive no meio de pessoas que também fazem isso e pra ela isso é normal, né? Então ela diz, não fiz nada de errado, né? E aí qual é o problema? Quando você não assume aquilo que você faz de errado, você nunca pode esperar uma mudança, uma melhoria da sua vida, né? Porque você nunca assumiu, né, aquilo. E pra gente poder gerar uma mudança na nossa vida, a gente vai precisar primeiro tomar consciência daquilo que precisa ser mudado. E sem essa consciência, né, não existe mudança. Então, quando uma pessoa ela erra e ela diz, não, mas eu não fiz nada de errado, né? E isso é muito comum, por exemplo, em alcoólatras, né? Pessoas que bebem muito e que às vezes, né, um homem, ele tá bebendo demais, a mulher chega e diz pra ele, não, mas você tá bebendo muito. E às vezes ele diz, não, aí quando eu quiser eu paro. E na realidade nem ele conseguiu ver que ele é um alcoólatra. Ele não consegue parar, né? Então, assim, ele só vai conseguir mudar isso quando ele tomar essa consciência. Opa, eu tô tentando parar de beber, eu não tô conseguindo. Realmente, eu tenho esse problema, então eu preciso buscar ajuda, né? Então, essa mesma consciência do álcool pode ser levada em vários comportamentos, né? Que você imagina, né? Ou que às vezes você tem também. E que às vezes pra gente mudar, a gente vai precisar parar e pensar, realmente, eu tenho esse problema aqui.
E para mim poder gerar uma mudança, eu vou ter que primeiro tomar consciência, a partir da consciência buscar, de fato, ajuda, melhoria e mudança, tanto de renovação de mentalidade quanto de comportamento, certo? Isso vale para qualquer vício, né, que a pessoa tiver, certo? Desde infidelidade até pornografia, até questões mesmo de vícios nos jogos, álcool, bebida, álcools, né, drogas, cigarro, enfim, qualquer outra coisa. Continuando aqui, 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4, que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Aqui, ele vem trazer um contexto de trazer que esses 4 exemplos aqui fazem com que a pessoa se torne o quê? Muitas vezes uma pessoa orgulhosa, né? Uma pessoa soberba, sabe? Porque, imagina o escravo que se torna rei. Imagina uma pessoa que trabalhou a vida toda como escravo, né? Nem tem mentalidade, às vezes, pra ser rei, né? Então, assim, vai se achar, né? Ou seja, né? Trazendo aqui no contexto, né? Essas pessoas, né? Imagina uma escrava que se torna herdeira, né? Da sua senhora. Ou o insensato que anda farto de pão. Então, assim, vão virar pessoas muito orgulhosas, né? Pessoas que se acham, né, demais, né? Então, ele traz esse contexto aqui, né, de cuidar também com orgulho, porque quando a gente tem orgulho, né, ele nos afasta de Deus, né? Porque uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que muitas vezes acha que ela pode tudo sozinha, ela consegue. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente se torna uma pessoa... a pessoa que se torna muito soberba, ela muitas vezes acaba se afastando, né, de Deus, porque ela acha que ela não precisa de nada, né? Então isso é muito perigoso, né? E que o Senhor nos livre, que o Senhor nos ajude sempre a sermos humildes de coração, né? Uma filha, um filho que agrada o coração, né, do nosso Pai. Continuando aqui, há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios: as formigas, povo sem força, mas que no verão prepara sua comida; os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas; os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos; a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, na verdade 4, que são imponentes no andar: o leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada; o galo, que anda ereto; o bode ou rei, a quem não se pode resistir. Se você foi tolo a ponto de se exaltar ou se planejou mal, põe a mão na sua boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o instigar a ira produz brigas. Ou seja, existem coisas que a gente já tem que parar no começo, né? Esse final aqui vem nos trazer essa orientação, né? Tem coisas que você tá fazendo que vai levar para um mau caminho, para já, entende? Se você se exaltou, peça desculpa. Se você não continue com essa raiva, né? Perdoe, né? Deixa, entrega para Deus, né? Confia no Senhor, porque Ele é o justo juiz, né? E o Senhor guarda, o Senhor protege, Ele vai te dar vitória sobre as questões, né? Mas seja justo, faça a sua parte, né? Às vezes as pessoas querem ganhar de Deus determinadas coisas, mas não fazem a sua parte, né? A gente tem que entender que o Senhor nos deu a graça de sermos cooperadores com Ele. Deus poderia fazer tudo sozinho? Com toda certeza, gente, Ele não precisava da gente por nada, mas por graça nos deu, né, a graça de cooperarmos com Ele. Então precisamos entender que existem coisas que estão nas nossas mãos, né, as ações para fazer, as atitudes, né, da mudança, para que a gente possa ter os resultados que buscamos. Tem pessoas às vezes que passam uma vida toda sem ter o resultado que busca, vivendo uma vida de mendigo, uma vida de vítima. Por quê? Porque não tem atitude, né, de um filho mesmo, né, de um filho de Deus, né, de uma filha de Deus. Faz as coisas de qualquer jeito, anda completamente diferente daquilo que a palavra ensina e acha que vai ter resultados bons. Gente, pra gente receber promessas, a gente precisa cumprir princípios, certo? Princípios cumpridos, promessas liberadas sobre a nossa vida. E como é bom a gente poder viver em cima, andando em princípios, porque as promessas são liberadas. E, gente, como é extraordinário a gente viver essa vida, né? Onde a gente tá realmente tendo uma vida com sentido, com propósito, com alegria, né, que vem do coração de Deus. Isso é maravilhoso. Então, se você tá fazendo alguma coisa aí, ou até planejou fazer um mal pra alguém, se vingar, não faça. Não faça. Porque toda vez que você pensa em vingar de alguém, você tá indo pro mesmo nível dessa pessoa. Não faça isso. Entrega ao Senhor. Confia no Senhor. Ele é perfeito. Quantas e quantas coisas na minha vida que eu já passei
e que muitas vezes eu fiquei magoada, pensando, puxa Deus, por que essa pessoa fez isso, né? Fez uma maldade ali comigo, tudo. Mas eu sempre resolvi entregar a Deus. E como Deus, ele é justo, gente. Como ele é perfeito, como ele é maravilhoso, gente. Como ele nos honra, como ele nos dá infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Mas para isso a gente precisa se humilhar na sua presença, entregar para ele, confiar e orar até mesmo muitas vezes para as pessoas que fizeram mal pra gente, entregando ao Senhor, sabe? Entendendo que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos e que Ele nos dará a vitória, porque Ele é perfeito, certo? Silvia, mas se demorar muito, não importa, porque Deus, Ele pode redimir o tempo. E ainda que pareça que demora muito, o Senhor vai te dar, é porque Ele está trabalhando em algo tão maior, acalma o teu coração, confia no Senhor, porque vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso, eu espero de coração que essa meditação, né, essa leitura e meditação de hoje podem ter falado ao seu coração, viu? Que você possa cada dia mais se aproximar mais de Deus, sentir esse amor, né, que Ele tem por você e que de fato você viva aí cada dia mais uma vida abençoada por Deus, cheia de paz, de prosperidade, de alegria, de saúde e acima de tudo da presença e da proteção de Deus, que é o principal. O resto, gente, o resto é só acréscimo, né? Acréscimo em cima de acréscimo. E é isso. Fique com Deus, uma ótima semana e até o nosso próximo devocional. E olha só, se esse devocional ele falou com você, fez a diferença na sua vida, compartilha, curte aqui ou até mesmo deixe seu comentário, tá bom? Que eu amo ler o comentário aqui de vocês, eu amo poder conhecer quem nos segue aqui, né? Quem ouve o devocional, poder conhecer um pouquinho mais de você, tá certo? É isso, fique com Deus e uma ótima semana.